Olá, bem-vindos. Estamos começando o Live News desta semana aqui na TV e na Rádio Bandeirantes. Nesse início de 2021, com novos prefeitos eleitos. Recebemos os comandantes de 3 municípios que foram para o segundo turno. Programa para projetarmos este ano, um ano desafiador, não é mesmo, Luiz Augusto Lara? Olha, as 3 maiores cidades do Rio Grande do Sul representam 25% do PIB, do Produto Interno Bruto do nosso estado. Porto Alegre, Canoas e Caxias. Somadas, as 3 cidades são algo em torno de 30% da receita de todos os municípios do Rio Grande do Sul. Eu estou falando então de Porto Alegre, com o prefeito Sebastião Melo, que nos dá honra aqui no estúdio, e Caxias do Sul, com o prefeito Adiló de Domênico, e Canoas, Milton, com o prefeito Jairo Jorge, que já estão aqui no telão junto conosco. Sejam muito bem-vindos, homens de larga experiência, muita história na vida pública do Rio Grande do Sul, Milton. Temos muito o que conversar no programa de hoje. Corsã, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Aqui conosco no estúdio do Live News, Sebastião Melo, do MDB, prefeito de Porto Alegre, eleito com 370.550 votos, ou seja, 54,63% dos votos. Bem-vindo ao nosso programa, prefeito Sebastião Melo. Olha, Milton, que alegria. E olha, eu nunca tive uma gravata desse estilo assim, viu? Mas é um negócio fantástico. Você sabe que foi é? Foi com a tua entrada no programa? Não. Eu já estou aqui há 6 meses. E foi exatamente para recebê-lo no estúdio que o Milton Cardoso hoje veio a caráter. Recebê-lo não, receber aqui no estúdio, receber o Jairo Jorge e receber o prefeito. Então, os 3 prefeitos. Como manda, né? Com a classe do Milton, né? Com a postura do Milton, né? Então ele pode, se colocar uma gravata dessas, os caras vão pegar do meu pé. Ele pode, porque realmente... Mas ele tem boas gravatas também. Mas olha, saudar o meu vizinho, Jairo, grande parceiro, né? Tem muita admiração. E a nossa, representando toda a Gringolândia aí, nosso Adiló, né? Da Serra Gaúcha. Adiló de Domênico. De Domênico, né? Essa região aí que foi encampada pelos italianos lá pelo 1875 e transformou numa das regiões mais desenvolvidas do nosso país. Então, alegria estar com vocês aqui, viu, Milton? Né? Então, começando mais um Live News, de imediato, Milton. Eu acho que nós vamos fazer uma pergunta comum aos 3 convidados, aos prefeitos das 3 maiores cidades do Rio Grande do Sul. Vamos lá, em 2 minutos para cada um, para nós ter um resumo. Os principais desafios neste primeiro ano de gestão. Vou falar no primeiro ano porque depois nós temos outros programas aqui pela frente. Os principais desafios nesse primeiro ano de gestão, prefeito Melo, e depois vamos ouvir o Adiló e o Jairo Jorge. Lara, a tua pergunta dá um seminário, mas como tem 2 minutos, né? Claro. Eu diria que a zeladoria da cidade é um desafio primeiro, né? Porque se a cidade não estiver funcionando bem, né? Fica complicado. Então, a zeladoria é importante. Zeladoria é o cuidado da cidade. O cuidado. Os parques, a limpeza. O buraco, a limpeza. A iluminação. A separação do lixo, a iluminação, o pós-saúde funcionando, trânsito funcionando. Quer dizer, a cidade tem que estar conectada. Mas eu diria que eu elencaria aqui, primeiro, mobilidade urbana.
ela estava colapsada antes da pandemia e esse é um tema desafiador para todos nós. E Porto Alegre está dentro desse contexto. Estou trabalhando esse tema na transição, já tive a segunda reunião agora com o prefeito já empossado e o tema é muito duro, né? A segunda é a questão da educação. A educação, evidentemente, tem que retomar as aulas presenciais, não tem essa história de não ter aula presencial. Não pode a Inglaterra estar certa, a Alemanha está certa, os países desenvolvidos estão certos e nós aqui estamos 6 meses sem aluno presencial. E dizer que o aluno lá na Vila Popular, que mora na casa de chão batido, com esgoto aberto, tem um espaço melhor que na escola? Não pode ser assim. E terceiro, essa questão, que é terceiro que eu digo, é o primeiro de todos, é a questão do Covid. Entre os 3 principais, é o primeiro. O Covid, que você tem que trabalhar a questão da vacina, eu acredito que o governo federal vai comprá-la. A nossa rede, ontem mesmo visitei o comandante militar do Sul, João Valério, vai ser parceiro, universidades parceiras, nós vamos estar preparados para ser solidário com a Grande Porto Alegre. Bom, mas se houver um vacilo do governo federal, que eu não acredito, nós temos que fazer um consórcio metropolitano e comprar a vacina. O governo do estado vai entrar com a seringa, vai entrar com, né, portanto, com mas já há uma novidade aí, que o senhor já lançou a possibilidade, para quem quiser, o tratamento precoce. Também vai estar na rede. Não tem remédio ainda, mas pedi ao Passuelo sobre isso. Agora, a questão seguinte, para encerrar meus 2 minutos, é o seguinte, é a questão econômica. Porque se você não tem desenvolvimento econômico, lá, e telespectador e Milton, tu não tem proteção social. O governo federal pode até ter tido um discurso que não pegou bem sobre a pandemia, mas do ponto de vista econômico, ele socorreu os municípios. Ele socorreu Porto Alegre, socorreu o governo do estado. O estado, 2 bilhões. E acontece que essas perdas não tem mais das arrecadações. Não terá mais. Então, não, vai ter agora. Vai ter? Entrevistei 3 vai senadores. Entrevistei 3 senadores. Difícil, hoje à tarde, o Senado está apresentando. Mas não tem dinheiro, meu. Tem dinheiro. Tem dinheiro dos cartões corporativos, dos deputados, dos senadores. Tem dinheiro, sim, tem dinheiro. Eles vão apertar. Então, essa questão econômica, por quê? Porque a economia ela não estará ainda retomada. Então, você não tem proteção social para restaurante popular, para aumentar as creches nas vagas, né? Então, você tem uma série de dificuldades. Então, tem que ter desenvolvimento econômico para ter proteção social. O que o prefeito Melo está falando é o seguinte, o governo federal mandou para Porto Alegre 198 milhões de reais para ajudar. De perda de arrecadação. Não. De perda de arrecadação. E mais 250 do Covid. Esse número, os senhores estão enganados. Estão enganados. Eu vou dizer para o senhor daqui, eu pesquisei, trabalhei isso aí. 130 milhões na primeira tocada. Veio 60 milhões e veio o total que a Prefeitura de Porto Alegre recebeu. E se eu estiver errado, me corrijam, que eu venho publicamente, vou me penitenciar, porque eu não estou errado, são 240 e poucos milhões de reais só para Porto Alegre. Bom, então tá. Certo, só para Porto Alegre. Tá certo, não. 240. 10 milhões da Câmara Municipal que botei aí dentro Milton, também. Tá certo, não é 250. É 250 para o Covid. Sim, exatamente. Fundo a fundo. Sim. Isso aí. E mais 197, que é pelas perdas da arrecadação. Olha Então, tu tem que somar os dois. Então, nós estamos somando dinheiro. os dois, nós estamos falando quase meio bilhão de reais, 400 milhões de reais. Que não teremos vão mais. Entrar no caixa esse ano, que não entrarão, que não entrarão. Que não vão entrar, que eu disse não entrarão, melhor dizendo. Prefeito Jairo Jorge, e aí, prefeito, primeiro, feliz ano novo, né? Um grande ano para todos vocês que têm essa missão, né, Milton, de carregar... Terceiro mandato. As principais cidades do Rio Grande do Sul nas costas, né? Terceiro mandato, prefeito experiente, com uma larga história em Canoas, no Rio Grande do Sul. Prefeito, os principais desafios, prefeito Jairo Jorge, para esse ano? Primeiro, feliz 21 para ti, Lara. Querido amigo Milton Cardoso, grande jornalista, grande profissional. E, principalmente, os nossos amigos prefeitos, né? Sebastião Melo, o Adiló. Né? O primeiro desafio é a recuperação das finanças públicas. Nós, claro, estamos pegando a prefeitura numa situação muito difícil, só para que tenha ideia, nós temos dívidas de curto prazo em torno de 300 milhões, uma arrecadação mensal de 140, uma dívida nos hospitais na ordem de quase 80 milhões e um déficit no orçamento, despesas subestimadas, né, que é grave, né, na ordem de 320 milhões.
Então, a situação é difícil, né? Mas nós vamos olhar para frente. É preciso reduzir despesas, estamos fazendo isso, reduzimos 11% de FG, CCs, uma economia de 17 milhões, uma contribuição, é claro que vamos fazer uma redução de custeio, uma redução inteligente, vamos reorganizar, portanto, serviços públicos, reestruturamos a máquina, reduzimos um nível hierárquico, eram 4, hoje são apenas 3, isso dá mais rapidez, portanto, mais economicidade. E a segunda frente é a questão da saúde, né? É o enfrentamento à pandemia, ao Covid. Nós temos aqui um problema sério na saúde, uma desestruturação, nada é informatizado, não temos hoje dados, né, efetivos sobre a questão da Covid, sobre a pandemia, dos casos, não existe, por exemplo, um georreferenciamento dos casos ou dos óbitos, né? Estamos chegando aí 500 óbitos, então vamos reestruturar isso, esse enfrentamento é muito importante, os dados, né, epidemiológicos, vamos avançar na testagem em massa, hoje nós não recebemos com nenhum teste, Canoas recebeu 106 milhões da Covid, recebi em caixa 4 milhões apenas, então vamos trabalhar, são 32 mil testes que nós estamos comprando imediatamente para poder enfrentar, vamos fazer rastreamento de contatos e vamos ajudar o governo federal. Eu tenho um voto de confiança ao governo federal e ao governo estadual na questão da vacinação. Se eventualmente tiver dificuldades, nós vamos ajudar, né? Já tem um consórcio metropolitano, que é um bom caminho, sob a liderança aí do prefeito Melo, nós vamos fazer a aquisição da vacina, mas nós não vamos fazer disputa, nós estamos aqui para ajudar e vamos dar um voto de confiança. A questão da vacina é chave nesse momento, porque se a gente enfrentar isso, ser uma cidade livre da Covid, nós retomamos o crescimento. Se eu vacinar aqui a cidade 200 mil canoenses, isso dá 22 milhões. Isso é 1% da receita de Canoas. Então, isso a gente recupera em 2 meses. Eu acredito que esse é o grande caminho. Mas vamos ser parceiros do governo federal, acho que tem que dar um voto de confiança ao Ministério da Saúde para a gente começar a vacinar agora em janeiro. Então, são esses 2 desafios lá. Caxias do Sul, prefeito Adiló. As prioridades, os principais desafios, Adiló de Domênico. Adiló foi vereador, foi secretário, presidente da Condeca. Isso tem uma ficha, assim como o Melo, como o Jairo Jorge, conhece Caxias do avesso, de trás para frente, de frente para trás. Ainda bem que tem homens como vocês aí nesse momento tão difícil da nossa história. Os principais desafios, prefeito Adiló. Ok, em primeiro lugar, cumprimentar o amigo Lara, jornalista Milton Cardoso, cumprimentar meus colegas Jairo Jorge e Sebastião Melo, mas de forma muito carinhosa, desejar a todos um bom ano. E ouvindo os prefeitos que me antecederam, o Sebastião e o Jairo, Caxias não está diferente. Caxias cumpriu o pagamento dos salários com muita dificuldade no ano passado, inclusive se imaginava que houvesse pela primeira vez atraso de salário em Caxias do Sul. Nós estamos herdando o município após um governo conflituoso que sofreu impeachment, onde nos atrasou a cidade seguramente em 10 anos, desorganizou todo o sistema, mandou muitas empresas embora, e ouvindo o Jairo Jorge, ele tem toda a razão, aí o Sebastião também, se a economia não flui, tu não arrecada. Nós fomos o primeiro vereador com 15 dias de pandemia que defendíamos a abertura gradual da economia com os cuidados que o protocolo de saúde recomenda. Sempre defendemos a retomada e hoje nós estamos defendendo que não se puna aqueles que estão cumprindo as regras, que a gente trabalhe muito forte na questão das aglomerações, festas clandestinas, enfim. A economia da cidade ela tem que fluir, tem que andar. E nós temos aqui em Caxias um desafio muito pesado, que é o caso Manha Bosco, com sentença transitada em julgado, são 820 milhões, é uma dívida impagável por uma área de terra que foi ocupada de forma desordenada há 40 anos atrás, cujo valor desta área é 50 milhões e o município está sendo condenado a pagar 820 milhões. Nós temos o passivo altarial, que é o fundo de pensão dos servidores, cujos prefeitos que me antecederam fizeram negociações, e aqui não é nenhuma crítica, mas jogaram isso para 2021,
aonde simplesmente de 28% pula para 43% a contribuição sobre a folha. Isso nos imputa uma despesa de 60 milhões já no primeiro ano, a mais do que aquilo que se costumava pagar. E temos um transporte coletivo que venceu o contrato depois de 20 anos, em maio do ano passado, tem um contrato precário que vence em maio do próximo ano e cuja licitação sequer foi publicada ainda. Com risco alto de entrar em colapso, Caxias tinha 300 mil passageiros diários em 2010, quando começou a pandemia já tinha baixado para 150 por conta dos aplicativos e hoje circula 65 mil pessoas, não mantém o sistema funcionando. Então nós temos um risco muito sério de ter o transporte coletivo entrando em colapso a partir de maio, se nós não resolvermos essa questão urgente. Bom. Somado a isso, a questão da saúde, que não é uma novidade para ninguém, mas nesse setor Caxias está bem. O secretário de Saúde e o prefeito Cassina fizeram um trabalho fantástico. Nós temos estoque de seringa, de agulha, tranquilamente, uma boa estrutura para contribuir com o governo federal na vacinação. E a rede de educação também em Caxias está bem organizada, com algum déficit na educação infantil, mas que nós estaremos enfrentando. O senhor conseguiu derrubar o governador Sartori com o candidato dele, derrubou todo mundo e ganhou a eleição, hein? O senhor é forte aí em Caxias do Sul, hein? Não, o povo de Caxias que é muito generoso. Ontem completou 51 anos que eu cheguei aqui aos 17 anos com uma trouxa e uma malinha da roupa e vi essa cidade crescer. Eu sempre fui um secretário e um vereador de andar nos bairros. Se quiserem se esconder de mim, é no gabinete. Olha, então isso me trouxe algum alento na campanha. Assim. Olha, uma história muito parecida tem os 3 prefeitos de Porto Alegre, história de vida parecida. Como o Jairo Jorge também? Não, o Melo chegou na cidade. Sim, o Melo veio de Goiânia. O Adilhoque também. Piracanjuba. Sim. O Adilhoque chegou, né? E o Jairo? E o Jairo, eu não sei, mas eu acho que o Jairo, eu não sei se o Jairo é nascido em Canoas, Jairo. Sim, eu sou nascido em Canoas. Mas também venho de uma origem humilde e tenho muito orgulho disso. Então, os pais são secretários. Então, mas olha, me parece, Milton, o que eu estou vendo aqui é que parece até que eles combinaram o discurso. Não, mas não é combinar o discurso, é que os problemas são muito parecidos. Deu para ver que depois das finanças, o segundo, né, logo em seguida, paralelamente, precisa organizar a questão do combate ao Covid, a economia, e logo em seguida vem transporte público. Então eu gostaria de fazer uma rodada para falar um pouquinho de transporte público, que são um problema grave, questão da regulamentação de aplicativos, dos ônibus. Só que antes do transporte público, nós estamos aqui, já tivemos uma prévia sobre a saúde, sobre o Covid. E quando a gente fala em saúde, a gente lembra de um dos principais parceiros desse programa, que é o Centro Clínico Gaúcho, Melo. Centro Clínico Gaúcho que veio para fazer história no Rio Grande do Sul, já está fazendo história. E preste atenção, pessoal. Imagine uma ida ao shopping para fazer todas aquelas coisas que sempre, né, se faz num shopping, né? Comprar uma roupa nova, até fazer um rancho, passear na praça de alimentação. E por que não aproveitar para cuidar da saúde, Milton? Sim, que barbada, né? É isso mesmo. A praticidade hoje é o Centro Clínico Gaúcho, que abriu uma nova clínica em um dos principais shoppings de Porto Alegre, o Bourbon Valig. A clínica Valig está de portas abertas e chega para oferecer cuidados de qualidade, facilitar a rotina. Qualquer um pode chegar no Centro Clínico Gaúcho, na Clínica Valig, encontra atendimento pediátrico, consultas com especialistas, procedimentos terapêuticos e de baixa complexidade. E os exames, né? No Laboratório Marques de Almeida, no local. Imagine a facilidade. E a Clínica Valig fica aberta ali no 4º andar do shopping. Não esqueça, hein? Se precisar, aproveite, o Centro Clínico Gaúcho está pertinho de você. Nós temos ainda aí a nossa plateia virtual, né, que está fazendo também
hoje uma participação Olha ali, especial. ó, a Gessi Brum, Márcio Vasconcelos, Juliana, Janiro Alves, Arlete Graça, a Bruna, o André Duarte, o Érico Leone, Rosa, Vargas, Viviane Quadros, a Karen. Puxa, o que tem de gente aí na nossa plateia, Todo o Juliana. estado, Porto Pessoal Alegre, aí, Caxias Rosa. e Canoas principalmente, né? Caxias e Canoas conosco aí E hoje. daqui a pouquinho hoje tem uma inovação aí. A inovação hoje... A plateia de Canoas vai perguntar para o Jairo Jorge, a plateia de Caxias vai perguntar para o prefeito de Caxias e Porto Alegre para o Hoje a Sebastião Melo. plateia vai interagir, vai entrar no vídeo Muito bom. aqui para fazer perguntas. Mas antes de passarmos à plateia, eu gostaria de entrar nesse tema aqui, prefeito, que Do é comum transporte? também, do transporte. Mas antes eu quero também pegar Pois esse não. link aí, por Pois favor, não. que eu quero levantar uma questão aqui que eu venho colocando em pauta quase que semanalmente, ninguém dá importância. O que eu quero dizer? Para que nós temos EPTC e Guarda Municipal? Por que nós não podemos ter uma só, pegar todos esses agentes azuizinhos, prepará-los, colocar toda essa turma para dentro da Guarda Municipal e a Guarda Municipal vai, além de fazer a fiscalização de segurança, ela vai fazer o controle do trânsito na cidade. Não precisa ter duas empresas, a IPTC e a Guarda Municipal. Eu estou levantando essa questão, há um bom tempo eu venho levantando, ninguém dá importância E para já isso. entra no tema de transporte, de Que é a mobilidade. Eu mobilidade acho que urbana. ótimo, ok. Eu acho que o possível nesse momento, Milton, é a integração. Né? Não dá para ter uma guarda desintegrada dos agentes de trânsito, como da Brigada Militar. Então, isso é... Aliás, colocamos lá o Coronel Ikeda, que tem esse espírito e vai ajudar muito nisso. A guarda tem que estar muito presente com o trânsito e tem que trabalhar a humanização do trânsito. Mas Aliás, prefeito, desculpa lhe interromper, a cidade de Porto Alegre, para quem não sabe, as viaturas da IPTC, da empresa de transportes que cuida do transporte de Porto Alegre, as placas são todas de Caxias do Sul. Todas são. Já notou? O senhor é o prefeito, lógico que o senhor sabe. São as Que foi feita uma licitação. É um negócio incrível, incrível. Caxias do Sul, as placas de quem fiscaliza o trânsito Mas em o Porto mundo é Alegre. globalizado. Mas isso não existe. Não, mas tá bom, mas o mundo é globalizado. Deixa o prefeito Adiló arrecadar o IPVA dele lá, uma parte do IPVA, cara. E nós pagando a conta para Prefeito Melo, Caxias, é isso, Mas Porto Alegre? quando tu abre a licitação é do Iapoque ao Chuí. Lógico, do Iapoque ao Chuí. Prefeito Melo, vamos lá. Transporte coletivo, colapso, parece que Caxias e Canoas têm alguma coisa parecida. E a regulamentação melhora, piora da questão dos aplicativos. O Milton tem muito ouvinte taxista, muito. Sim. Não, o aplicativo tem que pagar o que o taxista paga, pô. Mas, Lara, Vamos lá. com certeza as contribuições do Jair, do Adiló e de vocês que também são muito ricas. É o seguinte, uma cidade boa é aquela que tem vários modais, que tem integração e que tem uma passagem que caiba no bolso do cidadão. Mas como é que é o nosso sistema hoje? 30% não pagam, correto? Uhum. Os que têm emprego de carteira assinada pagam 6% no seu contra-cheque. E o informal, que é o grande desafio, paga 4,55. Então, hoje, o pobre financia aquele que está isento. Então, esse sistema faliu. E quem teve essa ideia fantástica de 60 anos... Não, tem que... não, são duas coisas. Sim, 65 anos são os grandes constituintes brasileiros que fizeram o benefício... Absurdo. E diz que os prefeitos têm que aumentar a passagem todo ano. Então, são os constituintes brasileiros. Então, a isenção ela tem que partir de um pressuposto da necessidade. Certo. Não basta eu ter 65 anos, 70. Isso está errado. Um prefeito não pode mexer nisso porque é constitucional. Então, nós vamos revisar algumas isenções. Segundo lugar, nós vamos fazer a escola dos motoristas para os cobradores e também mecânicos. Então, nós vamos fazer uma escola rapidamente para que cada motorista que venha sair, você bota um cobrador e lá no final, quando a linha tiver 100% digital, não tem como mais ter cobrador. Então, só um parênteses, aí é o seguinte, terminou o cobrador no mundo inteiro. Terminou, hoje é automatizado. Então, e o que tu vai fazer, prefeito, desculpa, vou chamar de tu aqui, mas o que o senhor vai fazer é dar uma qualificação para cobradores para eles poderem ser... Mas não tem como continuar com os cobradores. Sim. Claro, então, não tem frentista mais hoje A terceira nos principais questão, lugares do mundo. Nós já instituímos um grupo, tem um procurador, o Záquia, que é o titular da pasta.
nós estamos trabalhando a repactuação do contrato que foi assinado em 2015, que tem muitas brechas para serem examinadas, né? Por exemplo, vou dar dois exemplos, né? Tu tem hoje linhas que tem 20 passageiros num determinado horário e que tem ônibus que tem 50 lugares, então tu não precisa ter um ônibus desse tamanho para menos passageiros, então otimizar. Pode otimizar. Segundo lugar, quer dizer, você tem hoje a questão da quantidade de passageiros de ônibus, que nunca foi cumprido. A questão do ar-condicionado nunca foi cumprido no contrato. Cadeirantes. Bom, tem que ter acessibilidade. Acessibilidade. Né? Então, essa repactuação, ela também tem que vir no sentido, né, de você diminuir um pouco a passagem. Agora, não tem um caminho único para isso. Né? Nós, se depender do meu esforço, vou acampar lá junto com os prefeitos das capitais, da região metropolitana de São Paulo, de Curitiba, de Porto Alegre, de Goiânia, Belo Horizonte, para o seguinte: se o governo federal não criar um Fundo Nacional de Mobilidade Urbana, Jairo Adiló, se ele tirasse os impostos federais, já ajudaria muito. Então, por exemplo, se eu tirasse o IPI, se eu tirasse o ICMS, se eu tirasse o ICMS do diesel, quer dizer, então, tudo isso faz parte... Do transporte coletivo. Coletivo. Pois é, mas aí é o seguinte, aí no Brasil é assim, ó, não tem IPI para automóveis. Está liberado o IPI para os automóveis. Desculpe, mas para o transporte coletivo tem. De todo respeito, o dono do agronegócio que ganha um bom dinheiro, quando ele vai comprar uma caminhonete de 300 mil reais, ele tem isenção de imposto, mas o ônibus não tem. Então, são essas distorções do Brasil. Então, nós temos ações que são municipais, e nós temos que fazê-las. Por exemplo, eu vou enfrentar a isenção de estudante que tem bom rendimento, acho que não tem que ter 50% de desconto. Como é que ele paga uma faculdade de 6, 7 mil reais na PUC e o pobre que vai cortar grama durante a manhã paga 4,55 e ele paga 2 e pouco? Está correto isso, Lara? Está correto isso? Não está correto isso? Dá uma olhadinha. Então, nós vamos enfrentar isso. Sim. Dá uma olhadinha no estacionamento da URGS para ver o nível dos carros que estão ali no estacionamento da URGS. Agora, não tem o seguinte, agora é importante dizer que independente do sistema no mundo, né, do capitalista, o socialista, o social-democrata, o mundo inteiro bota dinheiro público em passagem. O Vladimir é um dos nossos telespectadores aí que vai fazer uma pergunta ao prefeito Sebastião Melo. Nossa plateia virtual, gente. Exatamente. Eu sou o Vladimir, eu sou um dos diretores da Comissão de Carnaval da Imperadores do Samba, né? E gostaria de deixar aqui 2 perguntinhas para o nosso prefeito Sebastião Melo. Melo, como é que você analisa e vê a cadeia produtiva dentro do Carnaval e se teria ideias para buscar parcerias que pudessem viabilizar esse processo e desejar também sucesso, né, nessa tua gestão aí, estamos acreditando muito nela. Eu quero dizer que o Carnaval, ele é mais legítima das manifestações populares, mas ele também dialoga com a economia criativa. Então, não há dinheiro público mais para o Carnaval, não vamos dizer isso, não tem. Então, nós temos que criar condições de parceiros para fazer o Carnaval da vida da cidade também. E tu tem 2 carnavais, tem o Carnaval de rua, que vai por si só, tá? Agora, nós estamos vivendo um momento de pandemia, e nós temos que analisar dentro desse contexto. E nós temos o Complexo do Porto Seco, que eu vou me esforçar muito para encontrar uma parceria público-privada naquela questão, porque ela foi concebida numa lógica lá em 2000, daquela concepção nasceram os barracões que estão todos abandonados e parou por aí. Então, aquele complexo cultural do Porto Seco não veio para a vida real. É verdade. Então, nós vamos trabalhar muito na parceria, tem vários terrenos ali naquela região que ainda são da prefeitura. Estou disposto a talvez mudar a altura naquela região, uma operação consorciada que atrai investimento, que possa ter um centro de eventos. Eu fui contrário à mudança do Carnaval do centro na época, eu era vereador. Acho que foi Com essa orla maravilhosa, tem que vir para cá. Foi um erro. Estratégico, né? Na época, houve muito preconceito, eu era vereador. Né? Agora, a realidade é que o Carnaval é, indiscutivelmente, uma manifestação legítima do povo brasileiro e ele também é uma potencialidade para o nosso turismo. E terá de mim esse parceiro aqui de encontrar soluções, sabendo que o caixa da Prefeitura de Dinheiro Público tem os seus limites. Não? Jairo Jorge. Jairo Jorge, prefeito Jairo Jorge, transporte público, como é que está a coisa por aí, prefeito? Vai sair o aeromóvel?
mas com parceria público-privada, Milton. Não um recurso público, apenas recursos privados. Vamos buscar uma PPP, os chineses e outros grupos internacionais têm interesse, vamos retomar assim, a partir dessa ideia. Ele é um transporte que está muito sintonizado com o que há de mais contemporâneo, com as novas exigências, né? O sistema autônomo, não poluente, elétrico, não atrapalha o trânsito, é muito rápido, né? Então, acho que é uma boa alternativa. No que diz respeito aqui, Lara, do transporte, eu quero abordar 3 questões rapidamente. Primeiro, com relação ao ônibus, eu peguei aqui uma situação muito difícil. Dia 1º, quando eu assumi, estava em greve. O Tribunal Regional do Trabalho, de uma forma muito sábia, estabeleceu lá o mínimo de 70% no horário de pico e nos demais horários 30%. Eu, no dia 5, junto com a audiência com o Tribunal Regional Eleitoral, com a doutora Carmen, desembargadora, nós construímos uma solução. A Prefeitura está adquirindo R$1.028.000 em passagens. São 3 parcelas, com isso a gente vai quitar o 13º, que estava devendo, horas extras do ano passado, vale-refeição do ano passado, 3 parcelas, uma agora, o 13º agora imediatamente, na próxima semana, e as outras 2 parcelas em fevereiro e março. Com essa proposta, os trabalhadores decidiram voltar. Então, nós conseguimos no dia 5 debelar essa greve, retomar o trabalho. A licitação, ela deveria ter ocorrido em 2018. A administração passada, ela deu 5 anos para essa empresa que está, a empresa já está há 50 anos, e, de fato, há um desejo da sociedade de renovação. São mais, ainda eu tenho até 2023, essa empresa, portanto, tem que ficar, tem contrato. Nós vamos, obviamente, fazer cumprir o contrato com rigor, vamos fazer fiscalização, vamos a bilhetagem eletrônica, sistema eletrônico. Meu primeiro ato foi retomar a segunda passagem gratuita, que aqui era gratuita até dezembro de 2016. Hoje a tarifa de Canoas é mais cara que a tarifa de Porto Alegre, que é um paradoxo, na minha opinião. É R$4,60, Porto Alegre R$4,55, portanto, uma das tarifas mais caras do Rio Grande do Sul. Nós retomamos a segunda passagem gratuita com intervalo de 1h30. Isso já existia lá em 2009, quando eu implantei a bilhetagem eletrônica em março de 2009. Então, nós vamos fazer o plano de mobilidade este ano, vamos concluí-lo, vamos fazer a licitação em 2022, em 2023 nós queremos 4 empresas na cidade, uma em cada quadrante. Nós temos aqui regiões bem definidas, Rio Branco, Niterói, Guaxuíra, Matias, estou falando aqui dos grandes bairros, que, portanto, pode ter cada empresa servindo, são linhas centro-bairro, que podem tranquilamente ser oferecidas por empresas de médio porte, que eu acho que é a grande tendência do transporte coletivo. O segundo aspecto, nós vamos simplificar para os táxis, tem muitas exigências, na minha opinião, exageradas, nós vamos simplificar para os táxis e vamos fazer a regulamentação do Uber e do 99, do Cabify, enfim, dos aplicativos, Hoje é uma realidade, mas nós temos que regulamentar, isso é importante para os motoristas de aplicativo, para que a gente possa ter um regramento. E vamos discutir isso, claro, de forma bastante exaustiva, mas tomar decisão. E o terceiro elemento, que nós vamos, claro, o aeromóvel, dentro dessa proposta, que é muito importante para a cidade, tenho certeza que com diálogo, nós tivemos aí infelizmente era uma ideia que tinha sido debatida pela cidade, a administração atual arquivou, deu um prejuízo de R$100 milhões para a cidade, mas eu acredito que é possível sim retomar, buscar parceria público-privada, fazer acontecer, e Canoas ser a primeira cidade no nosso país e no mundo a ter esse transporte. O que está faltando, infelizmente, é esta laranja de amostra, Milton? Eu sempre digo que se o Oscar Coes tivesse nascido em São Paulo, o aeromóvel era um sucesso. O Dr. Coes já nos deixou, mas infelizmente a gente tem essa coisa do caranguejo, Lara, sempre puxando para baixo, E eu acho que o aeromóvel... Eu acho que esse momento é um momento que nós estamos vivendo a necessidade de nos unirmos de uma forma tribal, Melo. Sabe aquela forma mais primitiva em que é a tribo pela tribo. Então, não há espaço realmente para a síndrome do caranguejo, para querer que... Ou tá todo mundo no mesmo barco, ou vai todo mundo se dar bem aqui no Rio Grande do Sul, ou nós vamos continuar caindo como estamos caindo aí nesses últimos anos.
Eu vou passar para o Adiló sobre a questão do transporte coletivo, mas antes tem uma pergunta de pergunta Canoas. da nossa plateia virtual. A Mari. Na cidade de Canoas, pergunta ao prefeito Jairo Jorge. Vamos lá, Mari. Boa tarde, tudo bem, Jairo Jorge? Eu sou a Mari Lúcia, líder comunitária aqui no bairro São José, em Canoas, e eu queria te fazer uma pergunta. Por que os números divulgados da Covid não batem, tanto quanto ao número de leitos, quanto ao número de infectados? E qual é a previsão aqui para Canoas a respeito da vacina? Quando que virá para atender a nossa comunidade? Nós não temos, Maria Lúcia, dados sistematizados, né? Não tem informações sistematizadas, né? Infelizmente, por exemplo, se divulgou em 31 de dezembro, tinha 50 leitos de UTI. Só que não tem 50 leitos de UTI, tem 43. Onde é que estão esses dados, né? Os óbitos não estão georreferenciados, não tem identificação, então faltou informações, né? Nós estamos recompondo, eu não posso dar uma informação que não esteja calcada, né? Então, por exemplo, hoje nós temos 43 leitos, né? Ontem nós tínhamos 3 interditados, então nós estamos recuperando esses leitos para tomar, e nós tínhamos 36 usados e mais 3 interditados. Então, a gente está conseguindo agora resolver os interditados, mas para a gente poder ter a utilização. Mas veja, nós chegamos com 83% dos leitos ocupados. Nos primeiros 5 dias de janeiro, tivemos 20 óbitos. Né? Nós tivemos 472 óbitos, 478 óbitos de início de março até agora. Então, não adianta nós informarmos dados errados, né? Então, nós temos que ser fiel à verdade. Estamos fazendo isso, quer dizer, buscando esses dados corretos, né, buscando as informações. É assim que tem que ser, né? E com relação à vacina, eu fui muito afirmativo desde a transição. No dia 15 de dezembro, eu fiz a requisição de 400 mil doses, né? Claro que eu estou dando um voto de confiança para o governo federal. Se o governo federal não tomar uma atitude ou não conseguir realizar isso até o final de janeiro, nós vamos fazer a aquisição. Eu, inclusive, pedi que o governo anterior deixasse 13 milhões, que é o que tinha, né? Veja, o governo federal deu 106 milhões, que é um valor fantástico para Canoas. Eu fui prefeito 8 anos, eu nunca recebi esse dinheiro livre para aplicar onde eu quisesse, né? Então, foi um dinheiro considerável. Por exemplo, no meu último ano, o orçamento todo da saúde foi 435 milhões. Veja, 106 milhões é um quarto desse recurso, quer dizer, entrando livre, o prefeito fazer o que quiser. Aliás, eu vou fazer uma auditoria para ver onde foi gasto esses 101 milhões desses 105. Mas veja, nem esse dinheiro foi deixado. Eu queria que esse dinheiro fosse utilizado para vacina. Mas farei sim, se não for possível, estou encerrando, se não for possível, o governo federal, nós faremos a vacinação com recursos próprios. Dá 22 milhões para vacinar 200 mil canoenses. E vamos começar no menor prazo possível. Se tiver a aquisição em fevereiro, a gente já poder, em fevereiro mesmo, começar a vacinação. Já estou comprando também insumos, seringas e agulhas, para estar preparado aí para a vacinação. Antes de nós irmos lá escutarmos também a posição do prefeito de Caxias do Sul, Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Que extraordinário os investimentos que o Zafari está fazendo no Rio Grande do Sul e no Brasil. São Paulo é um espetáculo. Zafari e Bourbon. A gente volta em seguida, depois do intervalo. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra.
Estamos de volta com Live News, programa transmitido pela Band TV, Rádio Bandeirantes, pelo YouTube, Facebook. Recebemos hoje os prefeitos de Porto Alegre, Sebastião Melo, Caxias do Sul, Adiló de Domênico, e de Canoas, prefeito Jairo Jorge. E a rodada é sobre transporte coletivo, sobre mobilidade urbana, regulamentação Caxias do Sul. Adiló de Domênico, qual é a situação aí do transporte, da mobilidade urbana, Adiló? Olha, Caxias, nós tivemos um prefeito que ficou 3 anos brigando com a empresa, não foi capaz de encaminhar a licitação, ficou ameaçando de fazer lava-jato, auditoria, aquela história toda, e deixou o problema correndo. E nós, neste ano aqui, eu e a vereadora Paula, na época éramos vereadores, apresentamos um projeto de lei para modernizar a legislação do transporte, que era de 1957. O nosso projeto foi inconstitucional, mas o governo Cassina aproveitou o nosso projeto, readequou ele, aproveitou mais de 60% do projeto e sancionou a lei em dezembro do ano passado, o que nos permite agora fazer uma licitação moderna, atualizada, e que estamos trabalhando em cima. Pretendemos no mês de janeiro ainda, se Deus quiser, publicar esse edital, porque maio expira o prazo. Nós temos hoje uma passagem mais cara, que é R$ 4,65, e o levantamento indica para necessidade de reajuste para R$ 5,50. Por quê? Porque o baixo número de passageiros, 65 mil, numa cidade ainda onde já foi 300 mil passageiros diários, não mantém. Então, o prefeito Cassina já assinou um decreto regulamentando o passe livre de 60 a 65, estipulando para a renda familiar de até 3 salários mínimos ou renda individual de 1 salário mínimo. E isso eu concordo com o prefeito Sebastião Melo. Os nossos congressistas têm que começar a pensar acima dos 65 anos. O país tem que pensar em leis com critérios e não tudo de graça, sem critério nenhum, que acaba ficando pesado, difícil, insustentável. Hoje, uma pessoa com 65 anos, ela está em plena atividade. Então, nós não podemos continuar com esse critério. 65 anos acima não paga nada. Caxias tinha o pior ainda, tinha de 60 a 65 anos, 8 mil passageiros mês sem pagar nada. Nós estimamos que agora fique em torno de 3 mil. Prefeito. Também nós estamos preparando um projeto de lei para mandar para a Câmara de Vereadores, extinguindo o domingo do passe livre e criando outros critérios. Nós temos aqui trabalhadores de escolas de ensino que deveriam receber vale transporte dos seus empregadores e recebem passagem estudantil com 50% de desconto. Isso é um absurdo. Aí não dá, né, prefeito? Prefeito, tem uma pergunta... Essas coisas ao longo dos anos de fazer caridade com o chapéu dos outros acabou. Claro. Nós temos que encarar a realidade e ter critérios justos. Nós não somos contra eventuais gratuidades, desde que tenha um critério justo e sustentável. A pergunta é do Renato de Caxias do Sul para o prefeito Adiló. Sou Renato Silva, morador do bairro Madureira. Gostaria de pedir para o prefeito Adiló de Domênico qual é o projeto para a área de segurança de Caxias do Sul. Nós convidamos para ser secretário de Segurança de Caxias do Sul o delegado Paulo, com 42 anos de experiência na polícia, delegado regional aqui por 18 anos. E com ele nós já conversamos. Nós pretendemos implantar, está no nosso plano de governo, cercamento eletrônico, vídeo monitoramento 24 horas, cujo controle será feito pela Guarda Municipal, mas acionando as forças policiais, especialmente a Brigada Militar. Em Caxias existem 50 e poucas câmeras, todas elas precárias, obsoletas, e nós vamos trabalhar muito forte nesse sentido, não só para a área urbana, mas também para a área rural. Mas eu vou chamar o Centro Clínico Gaúcho, que é o principal, porque se não é o Centro Clínico Gaúcho, nós não estaríamos aqui, né, nesse programa opinativo, como diz o Milton. Não é tanto de debate quanto o repórter Bandeirantes, mas aqui tem opinião com profundidade, com pessoas de altíssimo gabarito que frequentam esse programa. Então, Centro Clínico Gaúcho, ali no Bourbon Valley, sim, no Shopping Bourbon. Aproveita para dar um passeio, com máscara,
com distanciamento, faz as compras, vai na praça de alimentação, mas também vai ali no Centro Clínico Gaúcho, pode fazer o teste para Covid, porque tem o Laboratório Marques de Almeida, pode fazer exames de baixa complexidade, exames pediátricos, né, consulta pediátrica para crianças, Centro Clínico Gaúcho, ali no 4º andar do Bourbon Valley. Imagina só a facilidade. Então, Centro Clínico Gaúcho, que também tem a sua sede, né, digamos, a matriz ali na frente do Plaza São Rafael, da Alberto Bins, e agora também com o Hospital Humaniza. Centro Clínico Gaúcho, grande parceiro desse programa. Uma dos detalhes, assim, que eu não sei qual é o perfil do prefeito de Caxias, mas os perfis dos dois prefeitos, Sebastião Melo e do Jairo Jorge, são muito parecidos. O que é? O Jairo Jorge atende as pessoas em estação de trem. Ele vai lá uma vez por semana na estação de trem, roda nos bairros, enfim. Sebastião Melo está iniciando agora como prefeito, já fazia isso com o vice, e andando pela periferia, ele vai para os bairros, vai atender, ele não fica dentro do gabinete, não é o perfil dele. Ele estava agora numa obra. Exatamente. Vamos contar isso aqui, antes de chegar aqui, ele estava numa obra, teve que ir em casa correndo atirar... Não, tomei banho lá na prefeitura. Tomou banho na prefeitura, não foi em casa, tomou um banho na prefeitura para vir para o programa. Tem um banheirinho, né? Estava todo empoeirado, no meio de uma obra que os caras prometeram aí para fevereiro, mas agora diz que agosto tem banheiro com chuveiro para o prefeito? Lá no gabinete do prefeito e do vice. Quando eu era... Com banheira? De hidromassagem? Não, vamos devagar. É um chuveirinho singelo, né? E tu tem que comprar o shampoo do teu bolso, o sabonete. Não tem esse negócio lá de... Não tem essas mordomias, entendeu? Aliás, o salário de prefeito de Porto Alegre é baixo, hein? R$19 mil. O Bruno Covas lá deu 45% de aumento para ele mesmo agora. Que espetáculo. A Câmara de Vereadores, né? Mas olha... Melo, por favor, fique à vontade de tema livre para o seu recado. São tantos desafios, não é? Mas eu penso que o diálogo aqui é o seguinte, é nós equilibrarmos nesse momento de tantas dores, de tantas perdas, a economia com a saúde. Não pretendo fechar a cidade, estou muito convencido de que não é o comércio aberto que vai aumentar, entendeu? A contaminação. Nós vamos aderir à cogestão. O que é a cogestão? É você possibilitar a flexibilização de mais atividades econômicas. Falei com os prefeitos que compõem, no nosso caso aqui, Porto Alegre, que é Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha, todos concordaram. E nós vamos assinar a cogestão. Aliás, tivemos uma reunião muito proveitosa. Como é que é isso? Desculpa, prefeito. Canoas não está dentro? Eu não entendi como é que é essa questão da cogestão. No sistema adotado pelo governo do Estado das bandeiras, a cogestão significa o seguinte, que se você tiver um acordo de 2/3 dos prefeitos que forma aquela região, você pode baixar para uma outra bandeira. Então, tu está na bandeira vermelha hoje, tu vem para a bandeira laranja. E na bandeira laranja, tu pode flexibilizar o horário de base, de restaurantes, os eventos. As prefeituras assumirem isso? Isso, na verdade, assume nessas condições, baixando uma bandeira, não é? Tu não fica totalmente liberado, mas você tem um pouco de flexibilização. Entendi. Eu defendo uma bandeira da região metropolitana. Quem é que inventou essas bandeiras, hein, prefeito? O governador Eduardo. O governador Eduardo. Pois é. Então, assim, nós tivemos uma reunião, o Jairo estava nela, e todos os prefeitos da Grande Porto Alegre, nós tratamos dessa questão da vacina, qual é a corresponsabilidade de cada um. E eu penso que tem uma coisa aqui que é uma geringonça, né? Quer dizer, como é que eu vou ter cogestão com Viamão, com Glorinha e não vou ter com Canoas? Então, eu penso que esse tema da saúde e os outros tem que ser tratado de forma unificada com a região conurbada. Quer dizer, nós aqui nós dividimos Canoas com Porto Alegre. O senhor sabe o que eu acho sobre isso? A minha opinião, eu sou generalista, eu não sou especialista e nem gestor como o senhor. Mas é o seguinte, isso tinha que ficar... Quem é o governador, pode ser o Milton Lara, o Eduardo Leite, para sentar lá no Palácio Piratini e dizer o que pode e o que não pode. Quem sabe o que pode lá em Canoas é o Jairo Jorge. Quem sabe o que pode lá em Bagé é o prefeito de Bagé, o prefeito Divaldo Lara, ele é que sabe lá. O São Gabriel, o Rossano Gonçalves. Agora os caras vêm para cá, para o Palácio, com bandeira. Bandeira azul, amarela, vermelha. Que nem o desembargador Aquino disse, bandeira vermelha no Beira-Rio e bandeira preta é lá no Corinthians, São Paulo, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
Eu acho que isso aí é um equívoco muito então, grande. nós estamos aprendendo, né, Milton? Eu acho que é um Mas aprendizado. Também quero dizer o seguinte, ó, esses prefeitos agora estão com muita vontade de puxar para si também a responsabilidade. Mas tinha um determinado momento que os prefeitos também não queriam saber da responsabilidade. Eleição. Eleição. Então é uma outra disposição. Eu preciso, antes de passar para o prefeito Jairo Jorge, para o prefeito Adiló, e completar aqui com o prefeito Sebastião Melo, falar algo que é muito importante na vida de todos nós, que é a saúde. E quando se fala em saúde, está aí esse grande marco regulatório do saneamento básico no Brasil, e que a Corsã está fazendo um trabalho extraordinário com essa nova presidência, e que eu espero que coloque bastante recursos lá em Canoas, que Canoas precisa, saneamento básico, qualidade de vida na saúde, isso vai melhorar a saúde. Corsã, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas aí conosco, né? Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos retornando em Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Um abraço ao Ayrton, Cláudio, Pedro, Ivo, a família Zafari, o Denis, lá o pessoal do marketing. Lara, Canoas. Canoas, de imediato, prefeito Jairo Jorge, tema livre para o senhor, prefeito. Veja, Lara, eu já comecei dia 1º, né? O primeiro dia de trabalho, das festas, né? Eu acho que a gente tem que ter trabalho e não festas, né? Eu já fiz a visita aos 3 hospitais, pronto-socorro, Hospital Universitário, Nossa Senhora das Graças, eu procurei fazer isso. Tomei posse de manhã, transmissão de cargo pela manhã, à tarde já fiz essas visitas. No sábado tivemos reuniões do secretariado, já para tomar as medidas. Na próxima semana agora estou anunciando as medidas para os 100 primeiros dias. Já retomamos, né, o Prefeitura na Rua, né? É um projeto muito importante, todos os sábados. Lançamos agora um projeto novo chamado Prefeito Presente, ou seja, o prefeito vai até o cidadão, precisa o cidadão ir até o prefeito. Estive no Guajuviras, né, fazendo esse projeto que eu lancei na campanha eleitoral, estou cumprindo aquilo que eu disse. E vou, né, agora na próxima semana, retomar as audiências, recebendo meu gabinete, o Prefeitura Aberta, o cidadão vem aqui para trazer as suas reclamações, a cidadã. E na quinta-feira próxima, retomando também o Prefeito da Estação, que eu fazia, né, todas as quintas-feiras de madrugada, vou retomar esse projeto. Eu acho que é muito importante essa proximidade, né? Eu acho que isso é essencial. Claro, com todos os cuidados que a gente tem que ter, né, hoje com a pandemia, mas eu acho que nós temos que estar ali para servir o cidadão, né? Eu acredito firmemente no diálogo, né? Vamos também conversar com o governador Eduardo Leite. Eu apresentei junto com o Melo, né, a proposta de que nós tem que ser mais indicativo do que, né, obrigatório, né? Ele tem que ter esse tom mais, né, de indicação do que obrigação. As questões relativas à bandeira, né? Eu penso que também isso é uma prerrogativa dos municípios, né? Nós não queremos criar aqui nenhuma disputa, mas acreditamos que é possível pacificar com o governador. Acho que também ele recebeu esse fardo, um fardo muito pesado que ele levou aí, acho que a razão das eleições, do quadro eleitoral, acabou o Estado assumindo funções que não é dele, né? Acho que as prefeituras têm que buscar esse equilíbrio. Vamos trabalhar para combinar, obviamente, a abertura do setor produtivo, né, o comércio, as empresas. Claro que tem que ter restrições naquilo que não é essencial, naquilo que é, digamos, né, transitório, supérfluo, né, que são atividades que podem ser proteladas, né? Às vezes, né, coisas mais no ambiente do lazer, do lúdico,
ele pode ser protelado. Agora, o trabalho, né, a vida e trabalho, né, tem que ser priorizado. Então, nós temos que ter todos os cuidados e não tem por que restringir. Se fez absurdo, só para lembrar aqui, Milton, fechar o hipermercado, supermercado no domingo. Isso é um absurdo, isso aconteceu, por exemplo, aqui na minha cidade. As pessoas começaram a aglomerar no sábado. O que nós temos que fazer, e aqui eu quero combater aqueles que criticam com ciência, né? Foi feito um estudo da Universidade de Stanford e a Universidade de Northwest, duas grandes universidades americanas, com 98 milhões de americanos, um estudo sobre mobilidade, e eles decidiram apontar o seguinte, que o caminho é regular o fluxo, não o fechamento. A gente tem que evitar a aglomeração, às vezes a gente tem que abrir mais o comércio e não fechar. Né? Se puder funcionar 24 horas e não ter aglomeração, não tem problema nenhum. Não, se ficar 24 horas, se ficasse 24 horas aberto, certamente o fluxo seria metade do que ficar 12 horas aberto. Esse é o caminho. Prefeito Adiló de Domênico, as suas considerações aí finais, tema livre aí, prefeito de Domênico. Bem, em primeiro lugar, dizer que amanhã nós estaremos completando o nosso primeiro escalão de governo. Tivemos muita dificuldade. Amanhã nós vamos estar anunciando os 8 subprefeitos. Caxias tem 11 subprefeituras, é um município com mais de 1.500 quilômetros quadrados de área, tem uma grande área rural, área de campo. E nós também está faltando coordenador de comunicação e a presidência da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, que nós tivemos dificuldade, uma empresa que eu assumi ela em 2005, ela estava falida, recuperamos ela e implantamos o sistema de coleta mecanizada, à época pioneiro no país, em 2007. E essa empresa novamente está falida, ela está com quase 25 milhões de prejuízo acumulado, com fluxo de caixa negativo, com enormes problemas. Mas nós vamos enfrentar isso. Então, amanhã nós completamos o primeiro escalão de governo, nós tivemos muita dificuldade porque o salário de secretário de Caxias do Sul e Porto Alegre é ridículo. R$ 13.400, tu não tira profissionais das empresas, tu não consegue. As pessoas que aceitaram o desafio, aceitaram pelo nosso projeto, pela amizade, pela confiança. Então, isso é muito constrangedor, o prefeito chamar um profissional, oferecer a metade do que ele ganha na empresa. Isso nós temos que enfrentar, é uma demagogia que se criou ao longo dos anos de querer pagar mal a função pública. Nós temos que remunerar bem, ter qualidade, ter pessoas comprometidas que tenham capacidade de fazer a gestão que precisa ser feita. Imagina quem vai assumir uma companhia de desenvolvimento com 25 milhões de prejuízo acumulado, a fiscalização do Tribunal de Contas recai sobre o seu CPF, ganhando R$ 13.400 por mês. Então, essas coisas nós temos que enfrentar, nós temos que começar a olhar de frente para isso. Muito obrigado, prefeito Adiló, prefeito Jairo Jorge, muito obrigado, sucesso para ambos aí em Caxias do Sul, Canoas, né, Lara? Isso aí, estamos torcendo aqui. E os prefeitos, fé em Deus e pé na tábua, já estão de pé na tábua, né? Sim, Mal começou o mês e já desde o primeiro dia. Parabéns, Melo, que Deus abençoe a tua caminhada, a do Jairo Jorge, do Adiló de Domênico. Foi um dos momentos mais emocionantes da tua vida, quando recebeu a notícia de prefeito eleito de Porto Alegre, ou teve algo mais importante? Eu acho que foi. Foi. Porque, na verdade, eu sou um porto-alegrense por adoção, né? Adotei a cidade me adotou, me deu muitas oportunidades e eu vou devolver a ela em dobro que ela me deu de oportunidade nesses 4 anos. Muito obrigado, prefeito Sebastião Melo. Saúde e paz. Obrigado, nosso prefeito Jairo Jorge. Adiló de Domênico. Lara, até a próxima semana, né? Até a próxima, mas eu quero esse figurino aí. Agora, só porque veio prefeito, tu veio a caráter. Agora, por favor, continue assim todos os programas, né, meu? Continua com essa corneta aí, porque tá boa. A cornetinha tá boa. Programa Live News de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e, se quiser rever este programa, no canal do YouTube, Live News RS, e também da Band RS, né? Até a próxima semana.